Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e dessa vez eu quero falar de uma personagem de filmes de terror muito famosa e muito querida por muita gente, muitos fãs da franquia Halloween. É justamente da Laurie Strode. Eu já tinha feito esse vídeo, só que quando eu estava editando no meu computador, ele deu pau, eu perdi tudo que eu fiz. Então eu tô refazendo aqui, né? Não pode ficar parado. Então eu tenho aqui o meu caderninho com as anotações. Esse caderno, gente, eu faço todas as anotações de tudo, ó. Tenho ele há mais de 2 anos, só fazendo as anotaçõezinhas aí dos vídeos. Então, peço desculpa se olhar para baixo, vou estar fazendo a consultinha aqui, porque a vida da Laurie Strode é muito complexa. Até porque, né, são várias linhas do tempo diferentes, então o vídeo vai ser dividido por partes. Tem que ser assim porque Halloween realmente é uma franquia bem complicada de destrinchar. Mas sim, então bora começar logo com a história. A primeira linha do tempo que eu vou falar aqui é a de Halloween de 1978, o original, e a sequência Halloween 2 de 1981. Nessa linha do tempo, nascida em 1961, Cynthia Myers era a caçula de 3 crianças, onde Michael era o irmão do meio e Judith era a irmã mais velha. Numa noite de Halloween, quando Cynthia Myers tinha 2 anos e Michael tinha 6, ele pegou a faca e matou a irmã mais velha, Judith. Por causa disso, ele acabou sendo levado para um sanatório chamado Smith's Grove, onde ficou lá por muito tempo. E a Cynthia foi a única criança que ficou sendo cuidada pelos pais, Donald e Edith Myers. Só que em 1965, Donald e Edith sofreram um acidente e acabaram morrendo. Por causa disso, a Cynthia acabou sendo levada para adoção, onde o governo escondeu todas as informações de vida dela para desvincular ela do irmão psicopata. Foi aí que ela foi adotada pelos Strodes, Pamela e Morgan Strode, que também decidiram mudar o nome da Cynthia para Laurie Strode. E a partir daí, a Laurie cresceu tendo uma vida normal. Inclusive, uma visita que ela fez ao Michael no sanatório foi bloqueada da mente da Laurie por muito tempo. Então a Laurie seguiu com a vida dela, fazendo amizades, incluindo a Linda e a Anne, que se tornaram ali um trio, né? Então a vida da Laurie realmente era bem pacífica e tranquila. Até que numa noite de Halloween, Michael Myers foge da clínica e vai para Haddonfield, onde ele começa a perseguir a Laurie e as amigas dela. E ela só não é morta porque o Dr. Loomis chega a tempo e dá 6 tiros no Michael. Por consequência dos ferimentos que ela sofreu com a perseguição, a Laurie acaba indo para o hospital. E o Michael, que sobreviveu aos 6 tiros, descobre que ela está internada e vai atrás dela para tentar matar a irmã. Detalhe, a Laurie nesse momento não sabe que ela é irmã do Michael, porque, lembrando que eu falei, tudo estava no sigilo. E depois de muito massacre, muita morte, Laurie acaba dando 2 tiros, atingindo os 2 olhos do Michael. E com a ajuda e sacrifício do Dr. Loomis, Michael acaba explodindo e morrendo. E assim Laurie consegue seguir com a sua vida após o sacrifício do Dr. Loomis. Esse é o fim da primeira linha do tempo, onde o Dr. Loomis se sacrificou e o Michael acabou morrendo queimado e a Laurie Strode conseguiu seguir com a sua vida, é claro, com muitos traumas. Mas acaba aí em Halloween 2 essa história. Bom, e depois desse filme veio Halloween 3, que não tem nada a ver com a história, como a gente sabe, né? Viram que foi um fracasso e decidiram trazer o Michael e fizeram Halloween 4, 5 e 6 baseado em Jamie Lloyd. Eu não vou falar dessa história no momento, vocês vão entender por quê. Então bora pular essa parte e vamos para Halloween H20, que é uma continuação direta de Halloween 2.
Essa é a segunda linha do tempo que vamos falar aqui, tá bom? Então, só para vocês ficarem situados, na segunda linha do tempo temos Halloween 1, Halloween 2, Halloween H20 e Halloween Ressurreição. Nessa linha do tempo, a Laurie Strode sabe que o Michael não morreu, ele está vivo, e ela passou a vida tentando superar o trauma que foi ter sobrevivido aos eventos do primeiro e do segundo filme. Então ela se mudou de cidade, mudou de nome para Carrie Tate, teve relacionamento, se casou e teve um filho chamado John Tate. Aqui a gente não sabe se ela é divorciada ou se ela é mãe solteira, mas ela mantém contato com o pai do John, que se mostra até ser uma pessoa negligente ou ausente, porque ele dá um cartão de aniversário pro John de 17 anos com, se eu não me engano, 2 semanas ou 2 meses de atraso. Mas aí a gente vê uma conexãozinha indicando que eles têm um contato com o Tate. E aí, 20 anos depois do primeiro massacre, Michael Myers volta para matar não só a Laurie Strode, que agora é Carrie Tate, mas também o filho dela, o John Tate, que curiosamente tem 17 anos, a mesma idade que a Laurie Strode tinha quando ela foi perseguida pelo Michael lá no primeiro filme. Uma coisa que eu acho bem legal desse filme é a relação entre o John e a Laurie, porque a Laurie é uma mulher muito traumatizada com os eventos, né, do passado dela. Ela tem pesadelos, ela tenta se preservar, ela não gosta da noite do Halloween, ela não gosta que o filho saia por aí sem avisar. Então ela é uma mãe super protetora. E o John não gosta disso porque ele ama a mãe dele e tudo mais. Só que essa paranoia dela acaba interferindo na vida dele. Então muitas coisas que ele faz tem que ser escondidas porque ela não deixa. Então é legal essa relação entre mãe e filho que tem ao longo desse filme. Mas, como sabemos, o Michael Myers aparece, começa a fazer um novo massacre e, por incrível que pareça, nesse final, aparentemente a Laurie Strode finalmente consegue matar o Michael Myers, decapitando ele. Esse filme é muito interessante no final, porque aqui a gente vê pela primeira vez a Laurie enfrentando o Michael, indo atrás dele para acabar com o mal de uma vez por todas. Então é legal a construção da personagem. Se a gente levar em consideração que no primeiro e no segundo filme ela vivia fugindo dele, aqui ela passa um tempo fugindo, mas depois ela entende, eu tenho que fazer alguma coisa, e ela vai atrás dele. Depois dessa história, né, a gente descobre em Halloween Ressurreição que não foi o Michael Myers que ela decapitou. Foi uma pessoa que o Michael conseguiu imobilizar, colocou a máscara ali e ela matou a pessoa errada. Por causa disso, ela acabou tendo alguns problemas na cabeça e foi internada numa clínica. Muitos dizem que ela perdeu a noção da realidade. Mas na verdade, a Laurie Strode está apenas ali, quieta, esperando o momento do Michael voltar, porque ela sabia que ele ia voltar, para ela tentar matar ele dessa vez, de uma vez por todas, de verdade. E chega esse dia. Na clínica, o Michael aparece tentando matar ela, só que ela estava esperando por ele. E por uma negligência, ela acaba dando brecha para o Michael pegar ela e matar ela. Então, logo na introdução de Halloween Ressurreição, o Michael Myers mata a Laurie Strode. E, gente, é uma morte ruim no filme, igualmente ruim. Enfim, quem viu Halloween Ressurreição sabe o que eu tô querendo dizer aqui. É uma pena que fizeram isso, mas ok, tentaram corrigir mais pra frente. Essa é a segunda linha do tempo. E agora, tocando num assunto bem interessante, e eu vou colocar aqui porque é uma teoria, eu não vou me abranger nela porque eu já falei sobre ela, o link dessa teoria tá na descrição, mas para dar um sentido para vocês entenderem o que eu quero dizer, essa teoria vai ligar Halloween 1, 2, 4, 5, 6, H20 e a ressurreição. Por quê? Resumidamente, no Halloween 4 é revelado que a Laurie Strode morreu num acidente. E aí a Jamie Lloyd, ela
é órfã, foi adotada pela Rachel, pela família da Rachel, né? Desculpa, pessoal. E então tem toda essa construção da Jamie Lloyd em torno da morte da Laurie Strode e do Michael Myers querendo matar ela, que é a sobrinha dele, ok? Só que em Halloween H20, em um determinado momento, a Carrie Tate revela para um cara que ela tá gostando que ela é a Laurie Strode e que ela fingiu que morreu para fugir do Michael. Então dá para fazer uma conexão. A Jamie Lloyd é órfã porque a mãe dela morreu num acidente. E aqui a Laurie Strode diz que fingiu que morreu num acidente. Então seria justo dizer que a Laurie Strode fingiu que morreu, deixou a Jamie Lloyd no orfanato para, de certa forma, ela ser desvinculada da família Strode e de Michael Myers para tentar ter uma vida normal. E tentou fazer a sua vida em outro lugar. Então, é uma teoria interessante. Se vocês se perguntarem em Halloween H20 o que Michael Myers estava fazendo durante todo esse tempo, resposta, perseguindo Jamie Lloyd. Então, é uma teoria bem interessante. Vão aqui na descrição para ver um pouco sobre ela, tá bom? Eu não vou falar de Halloween 4, 5 e 6 porque o foco nessas histórias não é na Laurie, é na Jamie Lloyd e no Dr. Loomis. Por isso, pulando essas partes, vamos para a terceira linha do tempo, que é Halloween, o início, e Halloween 2 de 2009, dirigidos por Rob Zombie. Aqui, a Laurie Strode é interpretada por Scott Taylor Compton e não pela Jamie Lee Curtis. Foi uma mudança significativa, mas a Coach Compton faz até um bom trabalho. Eu consegui engolir ela como a Laurie Strode. Nessa parte, não se trata de uma continuação, mas sim de um remake, vulgo uma reimaginação da história de Halloween, trazendo tudo de novo. Na primeira parte, a gente vê que o nome da bebê não é Cynthia Myers, mas sim Andy Myers. E a gente vê uma relação mais aprofundada entre a família Myers, que aqui não se trata de Edith Myers, mas sim de Deborah Myers. A mãe da família se chama Deborah. E então, houve essas pequenas mudanças na história. Não é grande coisa, é apenas umas trocas de nomes, mas o que eu acho interessante aqui é como eles focaram na relação do Michael com a Andy Myers. Porque na história original a gente não vê isso, não vê relação nenhuma, né? A gente não consegue entender por que o Michael resolveu matar. Aqui a gente tem uma noção de como é a vida dele, como começou tudo, e vê a relação dele com o bebê, o que é muito interessante, porque diferente do original, que o Michael apenas queria matar a irmã sem motivo nenhum aparente, aqui não, ele não quer matar a Andy, ele quer mostrar para Laurie Strode que ela é Andy Myers, a irmã querida dele, que inclusive logo depois que o Michael mata a irmã Judith, que ele não mata só a irmã, ele mata o namorado da irmã e também mata o padrasto, ele fica segurando ela, ele chama ela de Baby Boo e ele gosta da Andy Myers, ele gosta dela, então é bem interessante isso. Vários momentos ele tenta proteger ela. Por causa do massacre, né, de tudo que acontece, a Deborah Myers, que é a matriarca da família Myers, se mata, e aí sim a Andy Myers é levada para adoção. E aí ela é adotada pelos Strodes, Mason e Cynthia Strode. Esse Cynthia é uma referência ao nome dela que aparece em Halloween 2 do original de 81. Andy Myers era Cynthia Myers lá na primeira história, na história original. Então é legal essa referenciazinha. E aí ela muda o nome de Andy para Laurie Strode e segue com a vida normalmente, assim como no original. A priori, quando o Michael foge e vai atrás da Laurie, ele só quer revelar para ela que ele é o irmão mais velho dela. Ele não quer matar ela. Porque, inclusive, tem momentos ali que ele tem oportunidade, mas ele não faz. Ele resolve matar ela quando ela esfaqueia ele para tentar fugir dele.
E aí ele mete o capiroto e resolve tentar esganar ela. Então é legal a construção do Michael nesse momento. Eu gosto muito de Halloween 2007, apesar de ele ter esses probleminhas com relação à história do mal, do puro mal e tal. Mas eu gosto de alguns pontos que eles colocaram aqui. Depois desse massacre na noite de Halloween, Laurie consegue sobreviver e consegue dar um tiro no Michael, que aparentemente morreu. Só que ele volta à vida enquanto estava sendo transportado para o necrotério, alguma coisa assim, né? E ele é dado como desaparecido. Muitos acham, inclusive, que algumas pessoas roubaram o corpo do Michael Myers. Isso nunca foi realmente oficializado. O corpo do Michael sumiu, foram encontrados alguns mortos ali, 2 mortos, e ficou por isso mesmo. E a Laurie, que teve os pais, o Mason e a Cynthia, assassinados pelo Michael, acaba indo morar com a família Brackett, onde tem o xerife Brackett e a melhor amiga dela, que é a Anne Brackett. Curiosamente, a Anne é a Danielle Harris, que fez a Jamie Lloyd no Halloween 4 e 5. Então é bem legal aqui, porque se parar pra pensar, é ela que interpretando com a personagem que foi a mãe dela em alguns filmes passados do Halloween. É divertido, sabe? É uma referenciazinha bem interessante. Só que um ano depois, na noite de Halloween, o Michael volta e começa a fazer um novo massacre. Ao mesmo tempo, o Dr. Loomis, que aqui é descrito como um ser ganancioso e ambicioso, escreve um livro contando tudo o que aconteceu, toda a vivência dele com o Michael, tudo. Inclusive, revelando que a Laurie Strode é a irmã caçula dele. A Laurie pega esse livro, lê e acaba descobrindo toda a verdade. Não só que ela é irmã do Michael, mas também que o xerife, que é o homem que acolheu ela, sabia toda a verdade. Então ela fica super revoltada. E o que ela resolve fazer? Sair com as amigas para beber e se divertir na noite de Halloween. Então, no terceiro ato, a Laurie aparentemente consegue matar o Michael. Só que ela acaba ficando perturbada e ela é internada numa clínica. Nessa linha do tempo, a história acaba com a Laurie Strode internada numa clínica, tendo visões da mãe dela, que no caso é a Deborah Myers, vindo na direção dela com um cavalo branco. Então a gente consegue ter essa noção de que a Laurie não teve um final tão feliz assim nessa versão de Rob Zombie. Ela acabou perturbada, presa, e que se tivesse um Halloween 3, poderia ser que ela se tornasse uma assassina até. Mas, gente, isso é uma coisa que talvez nunca vá acontecer. Eu nunca digo nunca, mas é muito difícil de ter um Halloween 3 baseado nessa história do Rob Zombie. Até porque já veio outros Halloweens depois dele. E aí fechamos essa terceira linha do tempo, focando na Laurie Strode de Colt Taylor Compton. E a quarta e última linha do tempo envolve Halloween o original de 78, Halloween de 2018, Halloween Kills e Halloween Ends, o último filme da franquia que está no cinema atualmente. Na história de 2018, depois do massacre de 1978, o Michael Myers foi pego e foi levado de volta para a clínica, onde ele ficou lá por 40 anos. Nesse meio tempo, a Laurie Strode ficou totalmente traumatizada e obcecada pelo Michael, acreditando que um dia ele ia voltar para tentar pegar ela. Só que ela não ficou totalmente presa nisso. Ela se casou, teve um relacionamento e teve uma filha, que é a Karen Strode. E ela criou a Karen de uma forma totalmente atípica. Ela foi para Karen o que a Sarah Connor foi para o John. Ela treinava a Karen para o futuro, para ela se preparar para o retorno do Michael. E isso acabou gerando vários problemas, porque por muitos ela era vista como uma mãe que maltratava a filha, e o Conselho Tutelar tirou a Karen de casa. E a Karen cresceu com essa raiva, esse ressentimento da Laurie não ter cuidado direito dela.
Então, com o tempo, a Carrie seguiu com a vida, se casou e teve uma filha chamada Edison, que é a neta da Laurie. E apesar da Carrie não ter um relacionamento bom com a Laurie, a Edison tenta ter, conversam, elas trocam ideias, a Edison tenta ajudar a Laurie com esse trauma e muitas vezes ela falha, mas ela está sempre ali perto da avó. Até que num belo dia, próximo à noite de Halloween, o Michael Myers foge e acaba indo para Haddonfield, começando um novo massacre. Em determinado momento da história, o policial Hawkins, junto com o Dr. Sirten, que era o encarregado de cuidar do Michael depois da morte do Dr. Loomis, vão pegar a Edison, que ela estava em choque depois de ter visto o corpo de um dos amigos dela e de ver o Michael ali por perto. Eles pegam ela, botam ela no carro da polícia para levar ela até a casa da Laurie Strode, que estava lá com a Karen e o marido da Karen. Eu esqueci o nome, mas é o pai da Edison. Eles acabam encontrando o Michael andando pelas ruas e o policial Hawkins atropela o Michael. Só que o Dr. Sirten, ele tava lelé da cuca, tava perturbado da cabeça e ele não queria matar o Michael. Ele queria fazer outra coisa. Queria levar o Michael até a Laurie Strode porque ele acreditava que se os dois se encontrassem frente a frente, o Michael poderia ter uma reação, poderia acontecer alguma coisa ali e talvez até o Michael pudesse falar. E então era um experimento que ele estava disposto a correr. E, bom, ele pega o Michael, coloca dentro do camburão ali da polícia. Detalhe, a Edison tá lá também. E vão até a casa da Laurie Strode. O Michael acorda, mata o Dr. Sirten, a Edison consegue fugir, só que o Michael já está ali no território, então ele começa a fazer a matança com os policiais e com as pessoas que estão ali nos arredores da casa da Laurie Strode. E aí temos um embate final, mais precisamente de Michael contra Laurie, Carrie e Edison. No final dessa história, o Michael acaba sendo preso na casa em chamas e tudo dá a entender que ele morreu queimado. Edison, Karen e Laurie Strode conseguem fugir dali, bem machucados, rumo ao hospital. Halloween Kills continua com a história mostrando Laurie Strode bem machucada devido ao confronto que ela fez com Michael e boa parte da história ela tá no hospital tentando se recuperar dos machucados. Em um determinado momento, o caos começa a ocorrer ali porque alguns civis acham que o Michael tá no hospital, quando na verdade é apenas outro maluco que também conseguiu fugir do ônibus que estava transportando o Michael. E ela acaba se machucando, acabam batendo nela, né, no local em que ela tinha feito ali a cirurgia. E por consequência disso, ela fica boa parte da história tentando se recuperar ao lado do policial Hawkins, que também sobreviveu ao ataque que sofreu do Dr. Sirten. Nesse momento, a Laurie entende que o Michael, quanto mais mata, mais ele transcende. E que a força bruta não é o suficiente para matar ele, porque ele é o puro mal. E a história acaba com ela entendendo que a filha Karen foi assassinada pelo Michael e ela avisando o Michael por telefone: eu tô indo te pegar. E essa história da Laurie Strode querendo vingança pela morte da filha é jogada pro ralo em Halloween Ends, onde 4 anos depois a história não é mais focada no Michael, mas sim em Corey Cunningham, um jovem que, devido a um trauma, acaba sendo preso pela morte de uma pessoa, mas depois ele é inocentado porque foi constatado ali que foi um acidente. E Laurie resolve seguir com a sua vida normal. Depois de Michael matar, em 2018, metade da cidade, incluindo a sua filha, ela, em 2022, agora é uma dona de casa que faz bolo de abóbora para Edison, que agora tá morando com ela, que quer ter uma vida normal, inclusive um relacionamentozinho com o policial Hawkins. Isso tudo ao mesmo tempo que ela quer que a Edison tenha uma vida boa e feliz. Não é à toa que em determinado momento ela, por coincidência do destino,
vê em Corey como um ótimo partido para Ellison. Então a Laurie arma um jeito de Ellison e Corey se esbarrarem, onde os dois começam a ter um relacionamento. Porém, com o passar do tempo, Laurie começa a perceber que Corey age e tem um olhar semelhante ao do Michael Myers. E aí ela começa a sentir que não tá certo esse relacionamento que a Ellison tem com ele. E aí, gente, começa uma nova batalha, né? Onde a Laurie quer impedir o Corey de ficar com a Ellison, e o Corey se tornando aí o mais novo assassino da vez. Em meio a isso tudo, o Michael Myers aparece de novo pra terminar aí o que começou, seja lá o que for, porque o filme também não explica, né? Mas ele tá seguindo aí com uma nova matança. No final das contas, Laurie acaba brigando ali com o Corey, e o Corey, para não deixar a Laurie ficar com a Ellison, acaba se matando e incriminando a Laurie pelo assassinato dele mesmo. A Ellison, no momento, acredita que a avó é uma assassina, mas depois recua. Ela volta atrás dessa ideia. E enquanto ela está voltando para casa para falar com a avó, Laurie está tendo a batalha final com o Michael Myers, que aparece dessa vez bem decrépito, bem acabado. Eles ignoraram totalmente a ideia de quanto mais ele mata, mais ele transcende. Então, é um filme que contradiz muito da Laurie Strode com relação ao que a gente viu nos filmes anteriores. E, enfim, depois dessa batalha, a Ellison aparece para ajudar a imobilizar o Michael, e Laurie Strode finalmente consegue finalizar ele, jogando ele no triturador, com a cidade inteira de Haddonfield observando. Com o fim do Michael Myers, Ellison resolve ir embora da cidade, e a Laurie fica ali em Haddonfield dessa vez, em paz, sossegada, tendo aí um relacionamento com o policial Hawkins, o que dá a entender que ela finalmente, depois de tanto tempo, vai conseguir ter uma vida tranquila e feliz ao lado do cara que ela gosta. E aí acaba Halloween Ends. Então é isso, pessoal. Interpretada na grande maioria dos filmes por Jamie Lee Curtis, a Laurie Strode é uma personagem icônica que trouxe à tona o termo Final Girl, apesar de já terem existido Final Girls antes dela, como a série de Massacre da Serra Elétrica, mas ela é sem dúvida uma referência e um ícone. Não é à toa também que ela é conhecida como a Rainha do Grito. Laurie Strode foi uma personagem que sofreu de várias formas em várias linhas do tempo diferentes, algumas ela tendo um final feliz e outros nem tanto, mas é uma personagem interessante, divertida, e que em Halloween Ends, pra mim, merecia ter um final bem melhor. Apesar do final dela ser feliz, eu acho que a história dela poderia ser melhor, feita de uma forma melhor. Mas aí é questão de opinião. De uma forma geral, Laurie Strode, sem dúvida, ficou eternizada aí como uma das principais Final Girls da história dos filmes de terror. Mas também eu acredito que tá na hora de deixar essa personagem descansar. Depois de tantas linhas do tempo, de tantas histórias, de formas diferentes de sofrer perseguição, essa personagem já deu tudo que tinha que dar dentro da franquia Halloween. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre Laurie Strode. O que vocês acham dessa personagem e qual é a linha do tempo que vocês mais gostam? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. E de quebra, não deixem de dar uma olhadinha aí nesse vídeo falando da teoria do passado sombrio de Laurie Strode. O link está na descrição. Tá certo? Então até o próximo vídeo, turma! Tchau!